Oi, gente. Eu recebi uma mensagem aqui e aí eu resolvi falar disso porque é uma coisa que eu escuto direto, assim, uma coisa bem habitual as pessoas falarem pra mim que eu sou uma mãe coruja. Eu acho muito engraçado essa questão de ser mãe coruja, igual o povo fala. Na minha cabeça, né, minha cabecinha assim pequenininha, que eu acho que isso é o básico, sabe? Porque assim, você tem um filho. Quando eu fiquei grávida da Cecília, né, eu não sabia que eu tava grávida. Eu já cursava psicologia e eu trabalhava de carteira assinada. Só que aí, né, eu planejei uma série de coisas na minha cabeça, né? Já planejei, olha, eu faltava, acho que eu faltava uns 3 anos pra terminar a faculdade. E eu sempre quis psicologia justamente pelo fato, porque eu vou explicar o raciocínio, porque geralmente é assim que eu penso. Aí eu pensei, eu vou terminar a faculdade, eu quero clínica, então eu vou atender do jeito que eu puder e que eu quiser. E eu vou cuidar da minha filha, porque eu acho um absurdo gente que cria o filho a Deus dará. Eu sempre achei assim, desde bem pequena, assim, achava assim que menino não tinha que ficar largado, que menino não tinha que ficar jogado, que menino não tinha que ficar fedido, sabe, ir pra escola fedendo. Na época, eu não tinha carteira, então eu me organizei, juntei dinheiro, paguei minha carteira de motorista. Aí eu planejei assim, que eu precisava ter? Eu precisava ter um carro, né, pra ter minha filha, eu precisava ter um carro. O pai dela, na época, falava que nunca, jamais, em hipótese alguma, muito menos ia deixar eu pegar no carro dele. Então eu já pus na minha cabeça que eu não ia depender disso, que eu ia ter que me virar. Então eu planejei que eu tinha que ter um carro, que eu tinha que ter a carteira que eu não tinha, que eu nunca tinha me preocupado com isso antes, que eu tinha que formar, e atender dessa forma, porque eu ia poder ficar com ela. Enquanto isso, ela ia ficando no berçário integral, porque querendo ou não ficar com o filho dos outros é uma responsabilidade muito grande. Então eu já pensei, vou ter que ter um berçário integral, uma escolinha integral quando ela passar, enquanto isso eu ia terminando as matérias. E aí tinha um agravante muito grande, porque na minha faculdade, as aulas começam 5 horas da tarde, na faculdade onde eu me formei. E eu saía do meu trabalho 6. E aí eu tive que arrumar um lugar pra poder trabalhar, que eu pudesse sair mais cedo, que eu pudesse fazer mais matéria. Então, tipo assim, todas essas coisas, porque eu acho que as pessoas falam que você é coruja, isso e aquilo, mas elas não pensam, elas acham que menino, que criança, é só pôr no mundo e ele meio que se vira, sabe? E ele meio que lute pra sobreviver, ele vai dar conta sozinho. Só que assim, isso nunca fez sentido na minha cabeça, porque eu penso assim, se Deus, a natureza, sei lá o que você acredita, colocou no mundo um neném, e ele tem um pai e uma mãe, porque foi preciso 2 pessoas, não interessa como, né, ou 2 seres, porque um neném humano, né? Então, se em toda a natureza, os bichos, os seres humanos, eles têm pai e mãe, o pai e a mãe tem que servir pra alguma coisa. Então, assim, desde pequena eu sempre fiquei assim, meio estarrecida. Eu achava muito interessante, porque eu tinha acesso a algumas famílias que tinham esse cuidado com os filhos, né? Então eu achava muito interessante, assim, falava assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser uma mãe assim, quando eu crescer eu quero que meu filho tenha um pai assim, se eu tiver filho vai ser assim. Então assim, eu sempre pensei isso, só que as pessoas, elas não pensam, elas acham que ter filho é só uma consequência da existência, que eu acho que não é, que né, faz parte da existência, mas não é uma consequência da existência, tanto é que tem gente aí que é estéril e assim vai. E cuidar do seu filho é uma obrigação sua. É uma obrigação da mãe e do pai, não é uma. Eu vou tirando aqui que ela vai começando a pegar. O cinto vai pegando aqui no meu pescoço, começa a me irritar. Eu sempre tô mexendo, é um tique mesmo. Então, é uma obrigação do pai e da mãe, sabe? Não é uma obrigação. Assim, se acontecer uma fatalidade, pode vir a ser uma obrigação de outras pessoas, mas inicialmente o filho é obrigação do pai e da mãe.